vamos lá, eu vou tentar responder então. Daí vem os mentecaptos pedindo banheiro unissex, só me falta essa. Ok, vamos lá. Abri a discussão e a pessoa falou. O fato de você que para ser LGBT e ou similar, você só precisa dizer que abriria portas para quem tem, segundo as intenções, cometer crimes, abusos, coletar conteúdos inadequados, etc. Primeiro que sim, eu concordo que é errado essa questão de você só dizer uma coisa, eu sou uma multi, e você ser considerado uma multi. Então eu concordo com esse ponto. Porém, o argumento aqui é que também seria facilmente usado como se fosse uma espécie de motel. O banheiro masculino feminino de hoje já é usado como motel, se você for LGBT. Então, se o gay tiver no seu banheiro masculino, ele tem como usar. Você ser muito inocente achar que os homens não se relacionam dentro do banheiro e as mulheres não se relacionam dentro do banheiro. Eu acho que tem que ser mais atencioso nessa questão. Uma vez que duas percepções contrárias se encontrariam ali, isso aconteceria em mais de um caso. Sem contar que também, os heterossexuais também se relacionam dentro do banheiro. É um misticismo você achar que não, os héteros não se relacionam por puritanismo, simples puritanismo que a gente acredita. Heterossexual não é puritano, depende muito do caráter da pessoa, se você vai ou não fazer algo dessa maneira. Certo? Então vamos continuar aqui que duas percepções contrárias se encontrariam ali, e isso aconteceria em mais de um caso, considerando quem engloba o LGBT. Fazendo referência que o LGBT, ele já sabe, né? Essa questão que vai ser abordada. Também não faz sentido e não é preconceito. Não faz sentido pelo fato de que não podemos criar algo só porque engloba aglomerado de pessoas entraram num consenso unânime de que é necessário. Concordo que não é só juntar um monte de pessoas para fazer algo e transformar isso em necessário, certo? Só que você vê também qual é a necessidade ali. Se o banheiro unissex, ele puder ajudar a sociedade de alguma maneira, com utilitarismo em relação à quantidade, porque, por exemplo, em questão de shows, se for usado um banheiro unissex em um show, vai ser muito mais viável para se você fazer a manutenção, a limpeza, mais pessoas poderiam usar, por exemplo, a pia ser de uso geral e apenas o mictório ser de uso individual, claro que totalmente selado, de uma maneira que você não consiga ver quem está lá do lado de dentro, o que está sendo feito. Isso vai ser argumentado também aqui, mas basicamente é você selar de uma maneira que proteja o interior do exterior e o lado de fora você vai fazer a sua lavagem da sua mão, sendo homem ou mulher, um do lado do outro. Não vai ter interferência nisso. O lado de dentro que importa quem está lá dentro. Mas, como ele vai ser unissex, entrou um homem, saiu uma mulher depois, quer dizer, saiu uma mulher, entrou um homem, tá de boa. O banheiro é o mesmo. Usa o homem, levanta, utiliza, fecha, dá a descarga, sai. Quando entrar a mulher, ela vai e utiliza da mesma maneira, fazendo a sua higiene da maneira necessária. Então não precisa ter dois para a mesma finalidade se a gente tiver um aproveitamento desse espaço. Então, voltando para a questão do preconceito, vamos lá. Também não faz sentido e não é preconceito, não faz sentido pelo fato de que não podemos criar algo só porque um aglomerado de pessoas entraram num consenso unânime de que é necessário. O banheiro foi feito de forma a adaptar ao órgão genital de cada um. Sim, como eu falei, a questão do pênis é só você levantar a tampa maior e você utilizar com a sua mira. Se você não tiver mira, paciência, a gente também não tem mira tão boa assim. Mas ainda assim, é muito melhor do que você ter dois banheiros para a mesma finalidade, que às vezes não aproveita bem o espaço. Cada um e não pelo fato de você não se considerar homem ou mulher. Isso não só abriria a porta para coisas erradas, mas também é desnecessário. Basta olhar para a história. Nunca foi recomendado que um banheiro unissex fosse criado e ainda assim nunca foi uma reclamação. Certo, nunca foi reclamação, mas há um tempo atrás um shopping não podia abrir um banheiro unissex porque tinha gente que, se considerando conservador, que a meu ver não é ser conservador você dizer não ao progresso, eu acho que ser conservador é dizer sim ao progresso. Ao progresso, não à revolução. Existe essa diferença bem simples. Mas se você for a favor do progresso, ótimo. Você vai ver meios de se chegar a um meio, a uma finalidade no caso. Então,
E eu acho que nessa questão aqui, o que aconteceu foi os conservadores querendo dar uma de... A esquerda disse A, então vamos dizer B. Não, vamos ser maduros. Se a esquerda disser A e tiver base naquela lógica que a esquerda está dizendo, ótimo, vamos continuar nesse mesmo ponto. Vamos argumentar nessa linha de raciocínio. Agora, o problema que a gente vê muito é conservador dizendo B só porque a esquerda disse A. Não. Use a sua inteligência para argumentar em cima disso. Se a esquerda disser uma coisa que for construtiva, que vai ter sim projetos que possam ser construtivos, não estou dizendo que todos ou que a maioria, mas vai ter algo que possa ser construtivo. É só você ver o impacto que aquilo ali pode trazer. Então, nesse ponto, eu acho importante você ver algo de positivo, se existir algo de positivo. Agora, a gente vê uma certa rivalidade desnecessária em alguns pontos. É nesse ponto que eu acho que aconteceu naquele episódio lá do shopping de, vamos só discordar da esquerda, não vamos fazer o banheiro unissex, mas a proposta era válida. É aí que não vale a pena. Aí você fica como, o conservador é um retrógrado. Cara, se você for analisar no ponto daquela proposta ali, sim, era retrógrado. Porque as pessoas só pensaram em dizer não. Não analisaram a proposta e pensaram assim, pô, isso dá certo. Bora analisar isso aqui, não vamos botar, tipo, limitação no comércio, porque ali era uma proposta privada. Então, não adianta você ser o conservador e dizer, sou a favor da privatização hoje, mas amanhã, quando tiver uma pauta que supostamente é de esquerda, eu sou contra a privatização, eu quero mais governo nessa meio. Não. Mantenha o seu foco, mantenha essa sua ideologia nesse ponto também. Se você é a favor da privatização, da liberdade de mercado, mantenha essa liberdade de mercado até o fim. Agora, não vai ficar escolhendo qual é o versículo da Bíblia que você vai seguir hoje e o que não vai seguir. Vamos seguir, vamos ser coerentes, né? Esse é um ponto importante, que os conservadores, principalmente essa ideologia que está crescendo no Brasil hoje, mas está crescendo de uma maneira errada, porque as pessoas só seguem, vamos seguir qual é o lado bom do conservadorismo, o progresso. Beleza, bacana, o progresso do conservadorismo é ótimo. Agora vamos ver quais são os princípios que têm que ser seguidos. A família é ótimo. A família é ótima em que aspecto? Porque as pessoas falam muito da família, mas você vê realmente seguindo o conservadorismo em relação à família? Você vê só aquela fotinha de Instagram? Eu acredito que tem muito esse negócio de fotinha de Instagram. Então, vamos ser coerentes, primeiramente. Então, vamos lá. Não só abriria porta para coisas erradas, mas também é desnecessário. Ok. Basta olhar para a história. Nunca foi recomendado, reclamação, deixa eu ver onde é que eu estava. Essas pessoas decidem criar conceitos. A partir do nosso gosto, essa palhaçada começou e não é preconceito, pois como eu disse, banheiros foram criados de forma que se adaptem ao corpo de cada pessoa. Como eu falei, eu acho que a privada ela já está ali do ponto certo. Não precisa de um mictório específico só para o homem. Só para o homem botar o pênis lá e utilizar mais rápido. Porque se a gente tem um banheiro fechado, que dá para ser utilizado pelo homem e pela mulher, pronto, trazendo a segurança necessária, pronto, eu não precisaria de um mictório específico só para dizer que a classe masculina que bota o pinto para fora tá ok. Vamos satisfazer essa classe. Esse é o ponto que eu não vejo sentido. Cria um banheiro para mim, pois me sinto não sei o que. Exatamente, não acho necessário também criar um terceiro banheiro só para LGBT. Não faz o menor sentido. Até mesmo porque vai ter gente da categoria LGBT que se considera bissexual, seja lá o que for, também demais. Então, seria o quê? Os heterossexuais vão para um lado, os homossexuais vão para o outro? Não faria sentido também. Então, eu acho que o unissex faria mais sentido do que isso. Aí, vamos ver. O argumento que foi dado foi esse, né? Então, eu argumentei em cima disso na questão de que o sexo em si, ele acontece tanto no banheiro masculino como no banheiro feminino em relação a homossexuais hoje e aconteceria no unissex de qualquer jeito. Assim como acontece também a questão do heterossexual. O heterossexual também usa o banheiro para sexo. Não vamos ser demagogo aqui e dizer que o heterossexual é tudo puritano. Não. Vamos ser franco, né? Então, aqui eu abordei exatamente nisso, eu abordei a questão da privacidade. Na privacidade, eu não me sinto seguro em relação à minha privacidade, porque, na verdade, aqueles vãos ali dá espaço para você passar a cabeça, passar algum daqueles pau de selfie,
e filmar a pessoa ali dentro. Então, aquilo não é seguro. Se você for abordado por um homossexual nessa situação, por exemplo, você não tem como saber. Então, se fosse um banheiro unissex totalmente fechado, você saberia sim que alguém estava ali filmando. Na verdade, fechado não teria como ali filmar. Então, aí já entra esse ponto positivo para o banheiro totalmente fechado, mesmo que fosse unissex. A segurança de menores é muito comum essa questão de, tipo assim, o pai tá com a filha no shopping, em algum local privado, e ele precisa levar a filha no banheiro. Só que a filha é menor de idade, ela precisa de um certo acompanhamento. Aí o pai vai entrar no banheiro feminino com essa garota? Não vai ficar estranho? Ah, ele vai levar a garota no banheiro masculino? Não é exatamente o grupo que já tinha sido falado, o dos pintos de fora? Então, onde é que esse pai vai levar essa filha? Ah, ele vai deixar com alguém levar. Ótimo, bacana. Você não sabe se a mulher que está entrando com ela é uma pedófila e mesmo assim você vai entregar sua filha para ela. Não seria muito melhor você, como pai, levar sua filha até a porta do mictório fechado do que eu falei, proposto para totalmente selado, ninguém viu quem é que está lá dentro. Então ele vai, abriu, deixou a filha entrar e cuidou da segurança dela do lado de fora. Se tem um pedófilo ali dentro, se tem qualquer tipo de pessoa mal intencionada ali dentro, ele está fazendo proteção dela pelo lado de fora. Se tiver algum tipo de agressão ali, ele está ali para proteger ela. Mas numa situação que ele simplesmente cedeu a segurança da sua filha para outra pessoa, aí ele vai estar errado. Pode acontecer coisas que a gente nem pode imaginar. Então não faz sentido, para mim é interessante falar isso. Segurança de maiores, que no caso é em relação ao abusador. Ah, tem um abusador, ele pode simplesmente entrar no banheiro feminino de qualquer jeito. Se ele estiver mal intencionado, ele vai entrar, entra com a arma branca, com a arma, seja qual for a arma, vai abusar de quem ele quiser abusar e pronto. Ele já sabe que só tem mulher ali dentro, então ele vai entrar e não vai ter nenhum tipo de reação, porque é um banheiro fechado apenas para mulheres. Agora vamos imaginar, por exemplo, é um banheiro aberto unissex, porém cada cabine é fechada e a mulher pode entrar ali. Se chega um invasor, tenta abusar dessas mulheres ali dentro e ela grita, tiver um homem ali dentro. Se ele... Aí entra a questão do caráter, né? Mas provavelmente é muito mais fácil ter o homem de caráter ali. Aí, supondo que vai ter um homem de caráter, ele vai proteger nessa situação, ele vai tomar uma providência. Agora, se chega um abusador, entra no banheiro feminino, tenta abusar de uma mulher, qual vai ser a proteção que ela vai ter? Ela vai ter que se proteger em cima das outras mulheres. A proteção aí vai ser bem menor do que a situação que eu falei antes, de que o homem poderia proteger. Até mesmo a questão do risco de ter um homem já protegeria aquela mulher, porque é a mesma lógica do armamento. Se você sabe que o indivíduo não está armado, você não vai partir para cima desse indivíduo. Mas se você não sabe se ele está armado, você não vai partir para cima desse indivíduo. Porque em países como os Estados Unidos, você sabe que a maioria dos indivíduos estão armados. Né? Quer dizer, é bem propenso a estar armado. Então o que acontece? É muito mais difícil você abordar alguém. Você vê qual é a atitude dessa pessoa. Agora, em um país como o Brasil, que é praticamente todo desarmado, eu vou ver qualquer Zé Ninguém, eu vou saber que essa pessoa está desarmada. Então, eu posso agredir, posso dar qualquer tipo de agressão, seja física, seja financeira. Então, é um país desprotegido nesse ponto. Então, nesse caso, voltando para a questão do banheiro, se o cara não sabe se tem um homem armado ou uma mulher armada no banheiro, ele já vai pensar duas vezes se ele vai fazer ou não algum tipo de agressão. É um ponto que eu acho interessante, do homem ter essa liberdade de estar próximo desse banheiro. Deixa eu ver aqui outro argumento, que eu já tinha botado esse argumento em outro ponto, só que aí... Sem contar a questão de, tipo assim, a utilidade, né? Você não sabe se tem um homem, se tem uma mulher ali dentro. Então, não tem esse desconforto. Ah, se a pessoa se considera como isso, aquilo. Ah, eu me considero uma capivara voadora. Não importa. Não importa. Você entrou ali dentro, você faz o seu serviço, você faz a sua higiene pessoal e pronto, vai sair. Não vai importar se você é um homem cis, um homem, sei lá como é que chama. Não importa. Então, já acabaria com esse problema, que é o problema de vamos discutir sobre as coisas. Vamos discutir. Aí fica perdendo tempo discutindo sobre besteira quando podia estar resolvendo problemas bem maiores. Então, esse é o ponto que muita gente quer. Exatamente esse negócio de ficar discutindo besteira
só para perder tempo. A lógica principal da esquerda é essa. Só que a direita gosta de entrar na brincadeira. Pra quê, cara? Você já sabe que tem um ponto que não faz sentido? Beleza. Bota um ponto interessante, contraditório. Mas se você fica entrando nessas picuinhas, discutindo, você acaba dando mais espaço e pronto. Mais gente vai pensar naquele ponto errado. Porque não vai ser a abordagem que você vai dar que vai para frente. Vai ser exatamente o ponto errado. Porque existe essa questão da liberdade. Esse simulacro de liberdade. De dizer que a esquerda está trazendo a liberdade. Que coisa fofa. Vai nessa. Porque assim, quanto mais discute nessa questão, mais fácil vender a ideia da liberdade. De que as pessoas precisam de um espaço. O público LGBT ele vai precisar de um espaço, de um ponto de discussão. Aí, às vezes a pessoa nem está engajada com essas coisas, mas por esse efeito de manada, vai. Então tem muita questão aí que é abordada e essa discussão excessiva vai só dando espaço para uma coisa, para um lado. Por isso que eu acho desnecessário. Deixa eu ver aqui. Comparação do motel modificou essa questão porque, como eu falei, se existe o ato sexual tanto do homem hétero, do casal hétero, como dos homossexuais no banheiro de hoje em dia, não vai mudar nada em relação ao banheiro unissex. Deixa eu ver aqui. Tem certa privacidade de ponto a ponto dentro do banheiro e tal. Sim, existiria uma privacidade suficiente para fazer sexo dentro do banheiro unissex, assim como hoje existe dentro do banheiro para deficiente. Não vamos ser demagogo também e dizer que o banheiro para deficiente não é usado para sexo. É usado. Não só o banheiro para deficiente, como o banheiro geral. Então, é ver essa questão. Mas também é generalizar. É como se colocasse que toda hora tem alguém transando dentro do banheiro. Não é assim também. Isso é muito raro. Até mesmo que as pessoas têm um certo receio de serem pegas. Elas fazem isso pela questão da adrenalina, mas ao mesmo tempo elas têm receio de serem pegas. Então a constância disso é bem menor. Assim como a questão que eu tinha falado do menor de idade, que foi o comentário aqui. O menor de idade não tem toda hora essa necessidade do pai levar a filha. Não, não tem. Só que é um dos argumentos exatamente que as pessoas usam. De que, vai ter um marmanjão do lado de uma garota. Certo, mas eu só citei a questão do menor de idade exatamente porque o marmanjão do lado da garota é um argumento base também. Então, é o que eu acredito ali. Só que as pessoas puxam exatamente o que acreditam. Então, se a exceção é tão ruim assim de ser abordada, por que a gente puxa a exceção? É o ponto contraditório que eu acho muito bonito. A gente sempre busca a exceção para levantar a pauta para frente, porque exatamente a exceção é o que dá força para a nossa ideia. Só que cadê o ponto em que a gente leva exatamente o ponto menos o mais comum, o corriqueiro? A gente não vai buscar isso. Exatamente por quê? Porque em uma discussão, você só vai buscar o ponto que você está forte, não é o ponto que você está fraco. Por esse motivo, que esse ponto do homem, o trans que abusa das mulheres, é muito usado, mesmo ele sendo exceção. Por quê? Porque é um ponto que lhe dá força na sua discussão. Deixa eu ver qual é o outro ponto aqui. Então, basicamente é isso. Eu fiz exatamente para deixar mais próximo da ideia do que foi proposto. Agora, se quiser continuar discutindo essa questão, é só continuar nisso aí, que eu vou tentar entender qual foi a dúvida que ficou.